E já que a gente tá falando de Jorge Jesus, tava apto ou não tava o Neymar, hein? Por sinal, acabei de ver uma postagem dele. Ele vai jogar, não? Deixa eu ver se vai ser titular. Porque assim, Cara, eu já me desgastei muito com esse eu debate. vi o polêmico. Eu já fiz um polêmica sobre isso, minha resposta fixa está lá. Eu acho que o que ele... Entenda. Tomar a decisão que o Jorge Jesus tomou, eu entendo totalmente. E ele, acho que em parte, ele fez o que deveria fazer como gestor de grupo ali. Ele não tinha como tirar um dos 8 que estavam jogando bem e eram titulares, olhando para o nível do campeonato saudita. Sim. Mas eu acho que o argumento de não acompanhar o ritmo e não sei o quê, eu acho que isso ficou ali em curto prazo, ficou evidente que não era verdade. Até porque ele ia continuar jogando a Champions Asiática. E dito pelo Jesus. E assim, projetando o que aconteceu de lá para cá, o Neymar teria jogado no intervalo em que ele se machucou 4 ou 5 jogos pelo Al Hilal, muito menos do que ele jogou pelo Santos. Então, a chance dele nem ter se machucado era grande lá. Ele ia ficar treinando, ia jogar só os jogos da Champions Asiática e ia fazer... Ele ficou 1 ano parado. Quando ele voltou, ele volta, mete caneta, quase faz um gol, assim, 2 palitos. Então, me convencer de que ele não conseguiria acompanhar o Campeonato Saudita... Desculpa. Não, esse discurso eu não compro. E tu acha que ele ainda vai jogar em alto nível com E regularidade? Acho que o próprio Jorge Jesus... Perdão, acho que o próprio Jorge Jesus confirmou isso, porque no dia seguinte ele dá já uma vai pedir entrevista... desculpa, né? Não é nem desconversar, né? Nem pedir desculpa, é desconversar, né? Não, eu queria que ele ficasse aqui, porque se ele ficasse aqui, ele ia jogar na Champions Asiática. Então, assim, como é que pode o cara sair de não acompanhar... De novo, eu falei isso, eu estava mais ou menos na mesma página do Formiga com isso. Eu acho que está muito claro que a decisão de não inscrever o Neymar no Campeonato Saudita fazia todo sentido. Sim, porque concordo. os 8 estrangeiros eram titulares da equipe. Pô, você vai tirar um lateral esquerdo para botar o Neymar, que talvez não jogue? Não. E que tá meses, anos sem jogar, Você vai né? tirar o Milinkovic-Savic para botar um meia que talvez não jogue? Não. Então acho que essa decisão... Eu apoiei e eu faria a mesma coisa. Eu não tiraria... A questão é a declaração A dele. declaração é que ele não acompanha o ritmo dos jogadores no treino. Desculpa, isso não é verdade. Aí isso eu discordo. Isso eu discordo. Tanto é que ele falou, se ele ficasse aqui, ele ia jogar na Champions Asiática. Então você ia botar um jogador que não acompanha o ritmo do treino pra jogar no torneio mais importante. Isso não faz sentido nenhum. Não faz o menor sentido. E outro, depois ele deu uma entrevista ao Canal 11, uma exclusiva ao Canal 11, que ele fala, eu sei que ele saiu daqui muito chateado comigo e tal, e eu considerava que o melhor lugar pra ele ficar era aqui. Como ele fala que um cara que não acompanha o ritmo, o melhor lugar pra ele ficar é lá. Eu sei que ele ia recuperar. Quando a gente fala E lembre-se, quando a gente fala de aptidão, a liberação pra você jogar vem do próprio clube. O Neymar não chegou lá e falou, a partir de agora eu vou jogar. Eu imagino que lá tem um departamento médico que entendeu, ele está liberado. Pelo amor de Deus. O Neymar, inclusive, tinha um contrato com um centro de recuperação de lá, que era altamente moderno. Esse centro não vai botar a própria credibilidade em jogo e vou liberar um cara que não pode jogar, pô. E lesão... Ainda mais vindo de LCA. Claro, e lesão muscular após ligamento cruzado é absolutamente normal. O Pedro tá aí, jogou 90 minutos ontem, mas foi reserva por controle de carga. O que eu acho que aconteceu e que talvez tenha dado essa razão ao Jorge Jesus para muitos é que o controle de carga no Santos foi mal feito. O plano extrapolou o que inicialmente estava posto. O Neymar passou de jogar 30 minutos na estreia contra o Botafogo para no outro jogo já ser titular. E 90? Menos, acho que menos. Jogava 60, 70, aí bateu um 90, aí 80 e pouco. E jogou 7 jogos seguidos. Quando acho que ficou claro, o Pedro não jogou 7 jogos seguidos. Eu acho que ali... Pela vontade também dele voltar. Ele é fominha, quem já treinou, ele quer jogar. Então eu acho que isso ficou aquele embate do Santos. Segura, solta logo, a gente precisa, tinha toda uma euforia do retorno, e eu acho que isso acabou tendo um preço alto, que foi a lesão muscular, e depois não a ampliação, porque era uma outra lesão, mas num lugar fragilizado, voltou a esgaçar. E aí agora, acho que dessa vez, o plano foi bem mais conservador de segurar um retorno, que vai ser
hoje, né? No momento que a gente tá falando aqui, vai ser daqui a E pouco. você acredita dele jogando regularmente em alto nível ou você acha que cada vez mais a gente vai ter que ter momentos espaçados pro Neymar poder se recuperar fisicamente e jogar jogos esporádicos? Eu acho que vai ter que fazer controle como foi feito com todos os caras mais rodados e experientes que vieram aí. Tem que fazer, pô. Não tem muito... Pra onde correr. Eu acho que tem que fazer. Controle de carga tem que acontecer. Como acontece até com gente mais nova. Imagina com... Como que os caras estão fazendo em quase todos os jogos, quarto domingo, tá tendo esse controle, por exemplo, o Atlético, o Hulk, ele tira quase todos os jogos. E olha que é um tirando. cara com um histórico quase zero de lesão Não, e que, pô, tem um vigor Mas é um físico cara altamente que privilegiado. Ele tava até falando que ele tava com ele machucou um lugar na Ano coxa. passado ele machucou a panturrilha. Machucou e esse ano ele machucou a coxa. Ele vem de lesão. Só que é um lugar específico da coxa que ele conseguia jogar, porque não dependia tanto desse movimento. E a musculatura estava muito forte em volta, e aí ele reduziu. Ele parou de jogar no meio de semana para fazer essa recuperação. Tanto que todos os jogos agora ele tá saindo e ele não voltou 100%, porque ele falou que jogou baleado na final do Mineiro. Ele falou, cara, fui para jogo baleado, e depois ele machucou de novo, aí agora eles estão voltando ele aos poucos. Por isso também que ele não tá sendo tão decisivo e participando tanto. O Memphis passou por controle de carga, pô. Teve um momento da temporada, quando a gente fala dessas paradas é que o Neymar gera muita... Teve um momento da temporada que o Neymar e o Arrascaeta tinham quase a mesma minutagem. Só que agora o Arrascaeta estabilizou e ele bem fisicamente tá aí. E É não o melhor jogou- jogador do e não time. jogou domingo. E precisou segurar. Então falando porque que é o melhor momento fisicamente dele, né? Mas ele precisou, talvez, ficar um tempo fora, Total. ter uma questão física muito complicada no início. E esse Tinha uma ano também é diferença, acho que diferente, 100 né? minutos. Não, e esse ano é diferente, né? A pré-temporada foi tudo mais curto, tudo tem que ser mais rápido, a Sim, recuperação. sim. Fora que foi encavalando o jogo muito cedo, geralmente encavala mais Por causa pra do Mundial, frente, né? Por causa do Mundial. A galera que não vai jogar o Mundial vai ter 40 dias aí pra pra dar recuperar. uma Eu pra dar acho que você tem refresco. que ter, pensando em termos de seleção, né? Não sei quem foi que falou sobre isso, não foi o Dorival, não. Foi algum técnico estrangeiro de montar a seleção em torno do Neymar, como a Argentina se montou em torno do Messi. E eu acho que é compreender o Messi tinha controle também e tinha um jeito de jogar que ele era absolutamente poupado só para quando tivesse com a bola. Tipo assim, a gente quer isso. Eu não sei, a gente quer esse pacto que foi feito lá na Argentina. Mas lá todo mundo tava no mesmo pé. Não tinha ninguém nem perto do Messi. E se não A tivesse gente ele, tem talvez até psicologicamente os caras não iam conseguir. a gente tem aí o Rafinha vindo da melhor temporada da vida O dele. O Vini. Vini, que é o atual melhor jogador do Rodrigo. mundo. Então, assim, é mais difícil, Mas- talvez... Mas eu acho que Você eles... não acha eu que acho- os jogadores, mas eu- os jogadores mentalmente eles pensam pra isso? Eu Não acho que eu acho que a grande diferença daí é que o Messi, nesse ciclo aí de 19 a 22, o Messi sempre esteve à disposição. É verdade. Porque eu acho que se você perguntar pro Rafinha, se você perguntar pro Vini, se você perguntar pro Eles vão Rodrigo, falar, eles né? vão falar. Joga pro Neymar. Eu jogo, exatamente. O que tem que fazer? Ele vai estar bem? O que eu tenho que fazer? Beleza, Eu acho que é vamos isso fazer. que